Seguinte, pessoal. Nós vamos falar agora sobre vetores, tá? A gente estava estudando a parte dos movimentos e as leis de Newton, e a gente tem uma diferença muito grande entre dois tipos de grandeza. São as grandezas escalares e vetoriais. Então, vamos entender agora mais a fundo, ok? Como eu falei, isso é extremamente importante para o ensino médio de vocês. Para o ensino médio de vocês, o primeiro ano, basicamente, vocês só vão ver vetores, tá? Então, vamos aqui. Grandezas escalares e vetoriais. A escalar é o seguinte. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se eu dissesse para vocês que a temperatura aqui na sala que eu estou é, sei lá, 27 graus Celsius, de baixo para cima, vocês iam achar que isso faz sentido? Peraí. 27 graus Celsius da direita para a esquerda, faz sentido isso para vocês? Não. Se eu falar que, deixa eu ver, eu tenho 75 quilogramas de cima para baixo, faz sentido para vocês? Eu tenho 75 quilogramas de cima para baixo. Faz sentido isso, falar assim? Bom, talvez faça. Vamos Dá lá. pra entender alguma coisa. Essa mesa aqui que eu estou apoiado, sei lá, tem umas 30 quilogramas. Da direita para a esquerda. O cara tem 30 quilogramas da direita para a esquerda. Faz sentido dizer que a massa de alguma coisa é da direita para a esquerda, ou de cima para baixo? Não. Não. Então, essas grandezas, tá, que eu não preciso dizer para onde está indo, porque ela já é uma coisa absoluta. Quando eu digo a temperatura, é a temperatura da sala como geral. Quando eu digo a massa de alguma coisa, é a massa dela como geral. Não precisa saber para onde está indo, se é para a direita, se é para cima. Essas são as grandezas escalares. Ou seja, ela só precisa do valor e da unidade de medida. Entendeu? Tá bom. Não precisa saber a direção dela. Só precisa saber o valor dela e a medida dela. Então, massa é medida em grama ou quilograma, né? Temperatura em graus Celsius. Então, só dizer o valor e a medida, eu já sei o que é. Isso é uma grandeza escalar. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Beleza. E o que é uma grandeza vetorial? É aquela que não só o valor e a medida deixa ela completa. Por quê? Porque às vezes eu tenho que saber para onde está indo a coisa, para ficar completa. Por exemplo, a força. Se eu falar que estou fazendo uma certa força, eu posso fazer essa força para baixo, para cima, para a direita ou para a esquerda. Concorda comigo? Sim, concordo. Tranquilo? Então, quando eu preciso saber a direção para onde está indo, eu chamo isso de uma grandeza vetorial. Ela é um vetor. Então, Tranquilo? escalar é quando não precisa saber para onde vai e vetorial é quando precisa. Isso. Tranquilo? Então, massa é escalar. Precisa saber a direção da massa. Você que a massa é como um todo daquele corpo, né? Temperatura. Você que a temperatura geral daquele lugar. Não precisa saber a direção. Entenderam? Então, ó, a gente vai começar a tratar agora de velocidade, aceleração, força, todas elas como vetores, tá? A primeira parte que a gente estudou, a gente estava estudando a velocidade, a aceleração como escalar, porque a gente não precisava saber para onde estava indo, só pegava o valor e a medida, não era isso que a gente estava fazendo? Uhum. Agora a gente vai pegar da maneira vetorial, e ele é um pouco mais chato, tá? Porque vocês vão aprender que nos vetores nem sempre 2 mais 2 é 4, tá? Cara. Então, tranquilo? Então, para uma grandeza vetorial, cadê meu mouse? Achei. Para uma grandeza vetorial, eu preciso de três coisas, tá? Para a grandeza ficar completa. Eu preciso do módulo, que é o valor, tá? Módulo ou intensidade tem aqui, né? Módulo ou intensidade é o valor da grandeza, certo? O número, o valor, quanto ele está valendo. A direção e o sentido. Professor, direção e sentido não é a mesma coisa, não? Não é, tá? Direção tem a ver com a inclinação do vetor, tá? E sentido é para onde ele está indo. Por exemplo, eu posso ter um vetor na horizontal. Oi? Alguém falou alguma coisa? Esse assunto que o senhor está dando agora não tem nenhum módulo. Não tem módulo não de física, nessa nova remessa de módulo?
Não, tem, mas a questão é que teve um módulo que veio para o ensino fundamental do 9º ano, que é a parte da biologia, tá? Aí a gente pegou uma revisão para o 1º ano para facilitar eles quando forem para o ensino médio. Aí tem um módulo ainda que é para o 4º bimestre, que é astronomia. A gente ia ficar só com um módulo, tá, de revisão para o ensino médio. Só que por conta da pandemia, tá, a gente teve que ficar com 2 módulos para revisão do ensino médio. Aí o de astronomia que vocês receberam vai ser para o 4º bimestre. Esse eu vou mandar para vocês como arquivo do computador. Ah, tá certo. Obrigada. Nada. Aí pode acessar lá no site, o Google Drive, vai estar para vocês esse módulo, tá? Ok? É só baixar. Então, vocês têm físico, o módulo impresso de astronomia, que é para o 4º bimestre. Tranquilo? Sim, direção tem a ver com a inclinação, certo? Ou seja, se ele está deitado, em pé ou com algum ângulo. E o sentido é para onde está indo. Então, posso ter um vetor com módulo na horizontal, mas esse horizontal pode estar para a direita ou para a esquerda. Então, o sentido é para onde vai. Direção é inclinação. Ficou claro isso para vocês? Uhum. Tá? Então, vamos lá, prosseguindo. Tá? Então, como é que eu vou representar graficamente um vetor? Tá? É bem simples. O vetor, ele é uma seta. Beleza? Ele é uma seta. O desenho do vetor ele é uma seta. Tranquilo? Essa seta vai dizer para onde está indo o meu vetor. Alguma dúvida por enquanto? Tá certo. Beleza. Pode explicar de novo, professor, por favor? Beleza. Você entende a diferença dos dois, né? Do escalado e do vetorial, certo? O que eu estou mostrando é como que a gente representa no desenho esse vetor. Tá? O vetor ele é uma seta. Tá vendo aqui essa setinha verde? Sim. Bom, isso é um vetor. A representação gráfica de um vetor, certo? Então, o que é que vai acontecer? Como essa seta está desenhada, vai dizer como é que meu vetor está se comportando. Tranquilo? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Vou entender algumas coisas. Toda vez que você vê uma letrinha com uma setinha em cima, tá? Como esse V aqui, ó, veio uma setinha em cima, significa que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Beleza? Alguma dúvida? Não, né? Então, só tem uma setinha em cima, significa que aquela grandeza é uma grandeza vetorial. Tá? Professor, a setinha está sempre para a direita na representação da letra? Sim. Tá? Não importa como o vetor está. A representação para dizer que aquilo é um vetor é a letrinha com a setinha para cima aqui, a setinha em cima para a direita. Okay? Se o vetor estiver para baixo, a representação da letra é a mesma coisa, tá? O que muda é o vetor desenhado. Então, ó, vamos lá. O tamanho da minha seta, tá? Diz o valor dele, a intensidade dele, certo? Nesse caso, o vetor. O tamanho da seta diz a intensidade do vetor. Tranquilo? Então, setas maiores têm um valor maior, setas menores têm um valor menor. Certo. Alguma dúvida até agora? Não. Tranquilo. A direção, tá? Tem a ver com a inclinação, que é a reta. Então, eu vejo a inclinação da reta, tá? Aí eu sei que é a direção. Ela pode estar deitada, tem a ver com a horizontal, deitado é horizontal. Ela pode estar em pé, que é a parte vertical. Mas nem sempre ela pode estar deitada em pé. Ela pode ter a inclinação de algum ângulo. Então, vocês já viram ângulo aí na matemática, na geometria, né? A gente vai usar muito isso, tá? Um ângulo de 30 graus, 45 graus, 60 graus, tá? Claro essa parte? Alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Nenhuma dúvida. Pronto. Tá? E o sentido é dado pela ponta da seta, tá? Para onde ele está indo. Então, nesse caso, eu tenho um vetor horizontal para a direita. Entenderam? E a direção? Sim. Beleza? A direção é a inclinação, a horizontal. Então, eu tenho um vetor na horizontal, tá? Sentido para a direita. Beleza?
Ah, sim. Tá? Uma representação aqui, ó, é o seguinte. Vocês lembram da matemática, que são essas duas barrinhas aqui, do lado do meu número, da variável? Então, essas duas barrinhas aqui, do lado do V. Você sabe o que significa isso na matemática? Dá um zoom maior, né? Tá. Você sabe o que significa? Deixa eu ver. Tá isolando, né? Essas barrinhas significam módulo. Ah, módulo. Um Nossa, módulo nada a ver que eu de, pensei. um módulo de uma coisa. Nesse caso, é um módulo do vetor V. E o módulo só quer saber do valor, certo? Vocês lembram que o módulo é sempre positivo? Na Sim. matemática, o módulo do número ele é sempre positivo, tá? Então, quando ele tratar com essas duas barrinhas, é o módulo do vetor, ou seja, ele só quer saber o valor, certo? Positivo. Posso prosseguir? Alguma dúvida nessa parte da representação do vetor no desenho? Nenhuma dúvida. Pode. Beleza. Então, vamos lá. Agora a gente vai aprender a somar vetores, certo? Tá? Aí a gente vai primeiro aprender algumas operações que a gente pode fazer com vetor para aprender a somar os vetores. Então vamos lá. O que é que acontece quando eu uso alguns fatores matemáticos em um vetor? Tá? Então, ó, eu tenho o vetor V, certo? E ele deu um número qualquer representado pela letra alfa. Ok? Esse alfa pode ser qualquer número. Então, ó, se eu tenho o vetor V, tá? Ele está dizendo tudo bem? Que ele tem módulo U, ou seja, o tamanho desse V aqui, o valor é U. Por que ele está botando letras? Porque são coisas gerais, né? Para você aprender o que está tratando, certo? Então, ó, eu posso multiplicar esse vetor por algum número. O que é que vai acontecer com esse vetor? É só aumentar ou diminuir a quantidade de vezes que esse número está dizendo no desenho. Tá? Então, exemplo aqui, ó, V. Estão vendo? Se eu quero o vetor 3V, eu pego um desenho 3 vezes maior. Do mesmo jeito, com a mesma direção, com o mesmo sentido. Eu só aumentei o tamanho, certo? 3 vezes. Alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Eu sei que isso é meio chato no começo. Tem como repetir, professor? Tranquilo, tá? Lembra o seguinte. Eu tenho o vetor, eu tenho a representação numérica e a representação no desenho, a representação gráfica, ok? Então, ele está dando algumas características aqui, ó. Ele está dizendo que o vetor é o vetor V e tem tamanho U, tá? Tranquilo? O que é que ele está falando? Que eu posso multiplicar qualquer número pelo vetor. Alfa vezes V. V é o vetor, alfa é um número que eu queira, tá? O que significa? Que quando eu multiplicar por qualquer fator de número, eu vou aumentar ou diminuir, vai depender do número, né? O desenho, tá? Mas o desenho fica com a mesma direção e o mesmo sentido. Então, aqui, ó. Tá vendo esse vetor V? Essa setinha verde aqui? Se eu quero desenhar o vetor 3V, ou seja, 3 vezes o vetor V, eu vou aumentar o desenho 3 vezes. Então, se você pegar aqui, ó, em média, esse desenho aqui cabe 3 vezes aqui dentro, tá? Esse aqui é 3 vezes mais... Entendi. Tranquilo? Que também o senhor explicou. Cada seta maior vai ser um maior número, maior quantidade, né? Isso, tá? Nesse caso aqui tem que ser exatamente 3 vezes. Só que é a mesma direção e o mesmo sentido, estão vendo? Entendi. Certo? Uhum. Entendi Mantém já, entendi. a configuração, certo? Só aumentou o tamanho. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte: se o número for negativo que eu estou multiplicando, isso é muito importante, tá, pessoal? Vocês vão usar muito isso durante o ensino médio de vocês. Um vetor negativo, preste atenção, um vetor negativo só muda o sentido dele. A direção fica, só muda o sentido. Como assim? Se eu tenho um vetor para cima, o negativo dele é para baixo. Acontece. Tá? Se eu tenho vetor para a direita, o negativo dele é para a esquerda. Ficou claro? Sim, sim. Sim. Então, aqui, ó, V, 3V, aumentei 3 vezes. Pra Menos direita. 2. Repete, por favor. Pra direita, né?
Aqui está subindo para a direita, né? Não está só para a direita, está subindo para a direita. Ai, peraí. Deixa eu mutar. Então, vamos lá. O menos 2V, como é que fica? Eu vou aumentar o tamanho do desenho quantas vezes? 2. Só que é menos. Então, ó, no lugar de estar subindo para a direita, ele vai estar, invertido o sentido, descendo para a esquerda. Entenderam? Entendi. Alguma dúvida? Alguém ficou aí nessa parte de botar fatores no vetor? O número diz quantas vezes eu vou aumentar o desenho. E o menos muda o sentido, inverte. Tá? O sentido, a direção fica a mesma. Ok? Dúvidas? Não. Ok. Prosseguindo aqui, então. Então, ó, agora a gente vai aprender a somar vetores, certo? E é aqui que a gente aprende que nem sempre 2 mais 2 é 4, tá? Porque uma coisa, bota na cabeça de vocês, tá? Para não começar a ficar complexo já do começo. Uma coisa é a soma aritmética, a soma de números, que vocês aprendem na matemática normal, beleza? Outra coisa é soma de vetores. Por quê? Porque como o vetor eu tenho direção e sentido, para somar eles eu tenho que saber a posição deles. Então, nem sempre quando o vetor é 2 e o outro é 2, o resultado é 4. Eu tenho que analisar como eles estão. Entenderam? Ficou clara essa separação para vocês? Soma vetorial não é igual a soma aritmética que a gente faz na matemática. Tá? São coisas diferentes. Porque eu tenho que analisar no vetor como é que eles estão, a posição dele. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai aprender é somar um vetor graficamente, só no desenho. Tá? Entender o que está acontecendo no desenho de um vetor quando eu somo eles. Tá? Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar três vetores, V1, V2 e V3, certo? Cada um com a sua direção e sentido aqui, ó. Estão vendo? V1 está assim, inclinado, o V2 está na horizontal para a direita e o V3 está na vertical para Ô, baixo. professor, eles Oi. poderiam estar de um ao invés do outro. O V1 podia estar o V2 para baixo, mas porque aí não tá dizendo a direção dele, né? Não, mas ó, a direção dele tem a ver com a inclinação, tá? Então esse aqui, ó, ele está inclinado, tá? E o sentido é para a direita, subindo, tá? O V2 ele está deitado, então ele está na horizontal, a direção. Qual o sentido? A ponta da seta, para a direita, entendeu? Eu O tô V3, dizendo assim, que se o V2 podia ser inclinado todo assim, vertical, o V1 também poderia, porque ele não tá dizendo, né, professor, qual é a direção deles. então, a direção é como você enxerga o desenho, tá? Quem é que está falando? Eu não estou conseguindo aqui. É o Bruno. Bruno. A direção é a inclinação do vetor, certo? Então, ele disse V1. Ele Certo. representou o V1 aqui, entendeu? Olha aqui o desenho do V1. V2. Olha aqui, ó, o desenho do V2. Está deitado. V3. Olha aqui o desenho do V3. Está em pé. Entendeu? Uhum. Então, isso é a direção. Ele já deu a direção pelo desenho. Entendeu agora? Entendi. Qual o sentido? Você olha a ponta da seta. O sentido desse aqui é subindo para a direita. Esse aqui é para a direita. E esse aqui é para baixo. Entendeu? Então, direção, eu olho como a reta está inclinada, deitado, em pé ou com ângulo. E o sentido é para onde está indo, beleza? Então, ó, peguei esses três vetores. Como é que eu vou somar, tá? Ele quer saber o valor da soma do vetor final, que ele chamou de V, que é V1 mais V2 mais V3. Como é que eu vou fazer isso? Essa primeira parte, a gente vai pegar só com o desenho, tá? Não vai ligar para número. A gente vai pegar só como é que eu somo graficamente, certo? Então, vamos aqui. A gente tem que aprender duas coisinhas. Onde o vetor começa e onde ele termina. Isso aqui é chamado de origem e extremidade. A origem é onde o vetor começa, tá? Extremidade é onde ele termina, que é a ponta da seta. Alguma dúvida sobre isso?
Não. Então, ó, o primeiro método são dois, tá? Os dois resultam na mesma coisa. Só que em algumas situações, um fica mais fácil do que o outro. Por isso que você tem que aprender os dois, certo? Porque em uma situação, quando você se depara, fica complicado usar um método ou outro, tá? Então, vamos lá. O primeiro método é o método do polígono, ou o método poligonal, tá? O que é esse método poligonal? A gente vai fechar uma figurinha, certo? Como vetores são retas, a gente vai fechar uma figurinha. Por isso que é chamado método do polígono, beleza? Vários lados, tranquilo? Então vamos lá. Como é que eu vou resolver o método do polígono? Eu vou ligar, tá? Vou colar os vetores. Origem com extremidade, sempre. Ficou claro isso para vocês? Origem com extremidade, eu vou colar. Então, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Estão vendo aqui? Não é V1 mais V2? Então, ó, V1, o V2 eu vou colar a origem dele na extremidade aqui, ó. Estão vendo? Então, o V2, onde ele começa, colado onde o V1 termina. Enxergaram aí? Entenderam? Eu vou colar origem com extremidade, sempre. Tá? Então, aqui, ó, V1 mais V2. Eu vou colar origem e extremidade. Viram aqui? Onde um termina, onde o outro começa. Certo? Alguma dúvida por enquanto? Não. Mais V3. Quem é o V3? É esse aqui, né? Então, eu vou colar origem com extremidade. Então, tá aqui, ó. Ele aqui termina, e esse aqui, onde esse começa, né? Esse aqui termina, esse aqui começa. Colei a origem com extremidade. Tranquilo? Então, esses três vetores verdes é a soma, certo? Somei colando eles aqui. E como vai ser o resultado disso? Não é a origem com extremidade? Então, o resultado dessa soma vai ser o vetor que sai da origem, a primeira origem, até a última extremidade. Querem que eu repita? Eu sei que no começo é bem complexo isso. Quero. Vamos lá. A gente está fazendo o quê? Somando três vetores, certo? Eu tenho V1, V2 e V3. Cada um com sua inclinação aí, certo? Beleza. A gente está aprendendo a somar só com o desenho. A gente não está ligando para um número agora, tá? Então, o que é que eu vou fazer? A soma dos três, o desenho vai dar um polígono, tá? Esse é o método do polígono. O que é isso? Vou formar uma figurinha no final, tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou colar origem com extremidade. Primeiro, o que é a origem? Onde ele começa, tá? Extremidade onde ele termina, que é na seta, ok? Então, vou colar origem com extremidade. Origem com extremidade. Aí eu faço a minha figura. Peguei o V1, o V2 está deitado, eu colo aqui, ó, origem com extremidade, certo? Colei. Aí eu vou colar o V3 agora. V1 mais V2 mais V3. Eu vou colar o V3 aqui, ó. Origem com extremidade. Colei os vetores que eu vou somar. Agora eu acho o resultado, tá? Colei os três, eu vou achar o resultado. Como é que vai ficar o vetor resultado, o vetor resultante disso aí? É da origem até a extremidade. Eu desenho aqui o vetor em linha reta, da origem até a extremidade. Então, esse vetor roxo aqui, V, é a soma dos três. Fica esse vetor em roxo aqui. Tranquilo? Tá. Melhorou? Todo mundo acompanhou isso aí? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Esse é o método do desenho, tá? O primeiro método, que é o do polígono. Existe outro que a gente vai aprender também. Mas o importante é entender isso. Origem com extremidade e o do polígono, certo? E o desenho forma uma figurinha fechada sempre, tá? Prosseguindo. Então, ó, deixa eu eliminar aqui para caber tudo. Beleza? Dá para enxergar ainda aí? Pronto, vamos lá. Então, pessoal, eu tenho algumas situações aqui que é muito fácil de resolver com vetores, tá? A primeira situação fácil que eu resolvo com vetores é vetores que têm a mesma direção.
tá? Tranquilo? Então, se ele está sobre a mesma reta, com a mesma inclinação, fica muito fácil de resolver. Então, vetores que têm a mesma direção, ou é uma soma comum, ou é uma subtração comum. Ficou claro? Tá. Vetores de mesma direção, ou é uma soma ou uma subtração. Quando é que vai ser uma soma? Quando eles estiverem no mesmo sentido. E quando é que vai ser uma subtração? Quando eles estiverem em sentidos opostos. É aquele lance da força, né? Eu estou empurrando o corpo para a direita. Se um amigo meu vem e empurra para a direita, ele vai ajudar ou vai atrapalhar? Vai ajudar. Ajudar. Então vai somar a minha força com a dele. Mas se eu estou empurrando para a esquerda, meu colega vem e empurra para a direita, ele vai atrapalhar. Então é a minha força menos a dele. Entenderam? Boa teoria. Tranquilo? Uhum. Então, ó, vou pegar aqui, ó, como desenho. Olha como é que isso faz. Agora eu entendi. Pode falar. Não, que agora eu entendi. Tá? Ali, como é que funciona. Presta atenção, eu vou tratar do desenho e do valor agora, certo? Vamos lá. Então, como é que faz o desenho? V1 e V2. Os dois estão na mesma direção, né? Estão na horizontal. O sentido é o mesmo? Tá, os dois estão para a direita aqui. Então, ó, origem com extremidade, a soma, né? Colei, ó. Então, ó, o vetor vai ficar esse grandão aqui, ó. Da origem até a extremidade. Esse é a soma aqui em roxo. Estão vendo? Tranquilo? Alguma dúvida do desenho? Bom, como é que vai ficar o valor? É o V1 mais o V2. O valor dos vetores, porque eles estão na mesma direção, no mesmo sentido. Aí é uma soma, beleza? Quando é contrário, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar a origem com a extremidade. Aqui, ó. Origem, extremidade. Ele só não botou em cima um do outro porque ia ficar difícil de ver, né? Os vetores verdes ia ficar muito ruim de ver, né? Então, ele colocou aqui, ó. Origem, extremidade. Quem vai ser o vetor soma? Da origem até a extremidade. Então, sobra esse pedacinho aqui, ó. Em qual sentido? O sentido final vai ser o sentido do maior vetor, né? Então, o maior vetor é o 2, que está para a esquerda. Então, o resultado vai ficar para a esquerda. Como estão contrários, vai ser uma subtração. Alguma dúvida, podem falar. Pessoal? Nenhuma Alguma... dúvida. Pode perguntar. Nenhuma dúvida ou tem uma dúvida? Eu não escutei bem. Posso prosseguir, então? Pode. Por favor. Beleza, vamos lá. Então, aqui, isso quando os vetores têm a mesma direção, fica fácil. Ou é uma soma ou uma subtração. Mas quando ele muda isso, pessoal, eu tenho que usar outras regras matemáticas, tá? Então, vamos aqui. Então, vamos aprender outra forma de desenhar os vetores somando, tá? Essa é a regra do paralelogramo. Essa é um pouco mais chatinha e ela só serve para dois vetores, tá? Mais que dois vetores, eu não posso usar o paralelogramo. Tranquilo? Tá, só pode ser quando tem dois. Lógico, professor, então para que isso? É porque em algumas situações que eu só tenho dois vetores, o paralelogramo me dá mais informação. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o que eu vou fazer agora é origem com origem. No outro era origem com extremidade, certo? Aqui vai ser origem com origem. Só que o que eu vou fazer depois vai ser diferente do anterior, né? Então aqui eu vou colar origem com origem, certo? Então, ó, vejam aqui o vetor 1 e o vetor 2. Origem com origem, certo? Colei. Estão vendo aqui? Depois, eu vou traçar retas paralelas aos vetores. Ou seja, o que é uma reta paralela? É que tem a mesma inclinação, certo? Então, ó, tá vendo o vetor V1? Eu vou traçar aqui uma retinha paralela ao vetor V1, saindo do V2, certo? Estão vendo aqui? Sim. Depois, eu vou traçar uma reta paralela ao V2, saindo do V1. Olha aqui.
Estão vendo? Alguma dúvida? Deixa eu dar um zoom aqui. Alguma dúvida por enquanto? Tá? Não, ficou mais Não. Maravilha, certo? O que é que eu vou fazer? Eles vão se encontrar em algum momento, certo? É. Onde eles se encontram vai ser onde é que o meu vetor resultante vai parar. E se não se Alguma dúvida? encontrarem, vão ao infinito, né, professor? Como é? Tipo, por exemplo, se tiver um ângulo que eles não se encontrem, eles vão até... Isso, até o infinito, mas você não vai conseguir somar esses vetores, né? Porque se o vetor, pela regra do paralelogramo, vai dar infinito, é porque um está na mesma direção do outro. Aí você faz a soma ou a subtração comum, entendeu? Uhum. Deixa eu diminuir aqui, senão não dá para ver o outro lado. Pronto. Então, ó, onde as retas que eu tracei se encontram, é onde meu vetor resultante vai acabar. Então, ele sai da origem aqui e acaba onde as retinhas se encontram. Esse é o vetor soma, beleza? Então, ó, outra maneira de fazer os vetores com desenho, somar vetor através do gráfico. Ficou claro? Querem que eu fale mais alguma vez aí? Só repetindo. E Caso, no professor, quando ele paralelogramo, faz... Num caso, professor, quando ele faz um ângulo, eles correm na direção diferentes ou na mesma direção? quando ele faz um ângulo, aí eles têm Sim. direções diferentes, tá? Quando ele tem algum Aí quer ângulo. dizer que é mais, e é menos, V1 vezes menos 2, né? Não, V2, né? aí é Bruno, né? É. Bruno, quando eles estão em direções diferentes, tá? Eu tenho que usar outras contas matemáticas, não é soma ou subtração, não. Tá? Tem que usar outras regras, tá? Às vezes não é tão fácil, tá? O que a gente vai ver. Vocês já ouviram falar da lei dos cossenos? Sim. Acho que no Sim. passado. Sim. Pronto, tá? Vocês vão aprender que dependendo da posição do vetor, vocês têm que usar a lei dos cossenos ou a lei dos senos. Aí realmente dá muito trabalho, entendeu? Até Ficou porque eu claro? lembro da tabela. Voltando aqui, ó. Origem com origem, traço retas paralelas saindo dos vetores, tá? Onde eles se encontram, vai dar o tamanho do vetor resultante, do vetor soma aqui. Beleza? Alguma dúvida? Não. Não. Sim. Vamos lá. Então, ó, outra posição fácil de calcular, tá? A soma de vetores, é quando eu tenho vetores perpendiculares. Você sabe que são vetores, ou qualquer coisa, que são perpendiculares? É quando forma um ângulo de 90 graus. Beleza. E quando formamos 90 graus, a gente sabe uma coisa bem interessante aqui, ó. Que figura é essa, pessoal? É um Sabe o que é? triângulo retângulo. Isso. E o triângulo retângulo, vocês usam uma coisinha bem legal aí, que às vezes o pessoal gosta, às vezes não. Vocês sabem o que é? É teorema de Pitágoras. Isso. Então, ó, se eu tenho vetores perpendiculares, tá? Toda vez que ele vai falar que os vetores são perpendiculares, tá? É. Eu sei que eles formam um ângulo de 90 graus. E eu calculo a soma através do teorema de Pitágoras. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Sim. Ficou. Sim. Porque quando os vetores formam 90 graus, tá? Quando eu for pegar o vetor resultante, eu fecho aqui o triângulo retângulo, que a soma é justamente a hipotenusa. Então, através dessa figura, eu consigo achar o valor através do teorema de Pitágoras, porque forma um triângulo retângulo, tá? Então, ó, como é que ficaria aqui? O vetor resultante, o vetor soma ao quadrado, é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Hipotenusa e cateto. Tá? Se eu somar aqui os Cateto vai vetores, hipotenusa. tá? Isso, tá? A hipotenusa é o vetor resultante e os catetos são os vetores que eu estou somando, beleza? Uhum. Então, se eu somar vetores agora, tá? E ele está
está formando um ângulo 90 graus, ou ele mesmo diz que são perpendiculares, você já sabe que tem que usar o teorema de Pitágoras, tá? Se um está na vertical, outro na horizontal, 90 graus. Teorema de Pitágoras, beleza? Alguma dúvida? Não. Não. Então, pode trabalhar agora, já já a gente fala de ângulo, mas a gente pode trabalhar agora com o máximo e mínimo de uma soma de vetor. Então, vamos lá. Quando eu tenho a soma de dois vetores, tá? Deixa eu colocar aqui. Quando eu tenho a soma de dois vetores, eu tenho o valor máximo da soma e o valor mínimo da soma. Vamos lá. Imagina o seguinte, deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que fica melhor. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês rapidinho. Vamos aqui. Estão vendo aí, né? Tela em branco? Então, ó, se eu tenho dois vetores, presta atenção. Aqui. Esse vetor, tá? A minha seta não ficou muito legal, mas enfim. Esse aqui é o vetor, chama vetor A. Eu não sei botar a setinha em cima, mas enfim. Vetor A. Eu já sei o que fazer. Vetor A. Vou botar aqui 10 unidades, tá? Não sei que unidade é essa, só estou dizendo que é um vetor qualquer. Vetor A, 10 unidades. E eu tenho aqui o vetor B. Não está em escala, né? Mas, enfim. Faça uma forcinha aí. Eu vou botar menor. O vetor B com 5 unidades. Está quase... Vai dar 15. 5 unidades. Vamos aqui. Atenção. Pessoal, vocês concordam que eu posso mudar a posição desses vetores de várias maneiras? Vocês concordam? Eu posso pegar esse vetor e fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Eu posso pegar esse vetor e fazer isso aqui. Concorda comigo? É. Eu posso pegar esse vetor e fazer isso aqui. Entenderam? Eu posso mudar a posição desse vetor, certo? Eu quero que vocês entendam só isso. Tranquilo? Certo? Então, a soma, o vetor soma aqui é igual a A mais B, certo? Vou somar A mais B. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Vocês viram que eu tenho várias posições, não é isso? O que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual o maior valor possível da soma e qual o menor valor possível da soma. Entendeu? Então, qual é o maior valor possível? Valor máximo. Máximo. O valor máximo, pessoal, é quando eu somar os dois valores. Ou seja, A mais B mesmo no valor, tá? Quando eu tirar acima mais vetor. É o valor mesmo, tá? Então, o valor máximo é V, A mais B. Quanto é A mais B? 10 Mais 5, 15. 10 mais 5. Então, o máximo dessa soma aí, independente da posição, o máximo que vai dar é quanto? 15. Quando é que acontece o máximo? Quando eu estou com o mesmo sentido e mesma direção. Tranquilo? E também porque, professor, a gente sabe que o 5 é a metade de 10. Que é Não, do 10 da seta de cima. Foi só uma escolha aleatória, tá, Bruno? Eu que botei aqui com uma escolha aleatória. Assim. Eu quero saber o máximo e o mínimo. O máximo é quando eu somo os dois. E o mínimo vai ser quando o quê? Subtrai. Eu subtrai os dois. Então, o mínimo é 5. 5 unidades. Ah, tá bem. 10, 5, é igual a 5 unidades. A pergunta é, eu vou fazer para vocês. Tinha como essa soma dar
13. Não, Não. Quem concorda e quem discorda? eu discordo. Eu, Essa Eu soma, acho que, eu acho que tem esses números são vamos lá. diferentes. Que o máximo é 15. Isso, o máximo é 15 e o mínimo é 5. Qualquer número entre eles está válido, entendeu? É só mudando a posição, entendeu? Então tem os dois vetores, Então quer dizer que os números entre eles não são resultados também. entendeu? Dependendo da posição, eu mudo o valor. Só que o máximo desses, eu sei que é 15 e o mínimo é 5. Ele pode ser 9? Pode. Pode. Está entre 5 e 15. Ele pode dar 3, o resultado? Não, 3 não. Não. Ele foi menos aqui que o mínimo, né? Ele pode ser 20? Não. Não, porque ele passou do máximo. Então, isso já é uma boa dica para vocês entenderem se está somando certo ou não o vetor. Você calcula o máximo e o mínimo, aí depois calcula na posição que ele está pedindo. Se passou do máximo, está errado. Se foi menor que o mínimo, também está errado. E você consegue analisar melhor a situação. Entenderam? Tranquilo isso para vocês? Sim. Tranquilo. Por que vai mudando esse valor? Porque eu vou mudando o ângulo entre eles, certo? Uma hora está assim, eu vou mudando o ângulo entre eles e vai mudando a relação desse valor, certo? Deixa eu parar aqui para a gente continuar. Então, a última coisa que falta aqui é relacionar os ângulos, tá? Para acabar essa primeira parte. Então, o que é que eu vou fazer? Antes de a gente falar do ângulo, não acho melhor falar do ângulo e pegar o tempo que sobrar para as questões, melhor. A gente vai revisando os conceitos em cima das questões e fica melhor. Então, vamos lá. Então, ó, vamos falar dos componentes ortogonais aqui de um vetor, tá? Você já ouviu falar isso em matemática ortogonal? Já. Projeção ortogonal. Isso, beleza? O que é que vai acontecer? A gente não pegou dois vetores e transformou em um. Não foi isso na soma aqui? A gente pegou dois ou mais vetores e transformou em um, que era a soma, certo? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um vetor e transformar em dois. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O que é que vai acontecer? Bem, eu vou ter um vetor. Se eu tenho um vetor qualquer, existem dois vetores que somados dá o resultado dele. Vocês concordam com isso? Todo mundo enxergou isso? Repete aí. Ó, se eu tenho um vetor, qualquer vetor, se eu tenho um vetor lá, existem dois vetores que somados dá esse. Entenderam? Então, Tranquilo? Então, eu vou descobrir quais são os vetores, tá? Que resultam nesse vetor que eu estou trabalhando. Então, de um, eu vou transformar em dois vetores, cujo a soma dá o que eu estou trabalhando, que é o vetor que ele me deu. Ficou claro? Por que a gente vai fazer alguma dúvida, pessoal? Pode falar, viu? Tem como repetir? Ó, vamos lá. A gente estava aprendendo a pegar dois vetores e transformar em um, certo? Que era o resultado. Tranquilo? Certo. A gente vai fazer o passo contrário agora. De um vetor, a gente vai transformar em dois. Por quê? Se existe um vetor, dois vetores podem ser somados para chegar nele. Entendeu? Sim, Melhorou para vocês agora? sim. Se tem um vetor, dois vetores existem para, quando somar eles, dar o vetor que eu tenho. Então, de um vetor, eu vou transformar dois, certo? Por que isso? Porque, ó, nem sempre o vetor, tá, vai ficar na horizontal ou na vertical. Ele pode ter um ângulo. Aí ele está inclinado, aí ele tem um ângulo. O que é que eu faço? Eu transformo esse vetor com ângulo em vetores que estão só na horizontal e vetores que estão só na vertical, para facilitar a minha vida. Entenderam?
Vetores com ângulo transforma. Vamos lá, a gente vai ver cada passo aqui. Então, ó, do paralelogramo, eu tinha 2, cheguei em 1. Aqui eu tenho 1 e vou inverter o paralelogramo, certo? Eu tenho 1, que é esse em roxo, e vou achar os vetores que compõem esse vetor aqui. Então, ó, olha que interessante. Esse vetor não está inclinado aqui. Ele está Sim. inclinado, então ele está indo para a direita, subindo. Estão enxergando isso aí? Tá? Ele está inclinado para a direita, subindo. Alguma dúvida por enquanto? Não. Então, ó, se ele está para a direita subindo, então existe um vetor para ele na componente que vai para a direita e existe um vetor para ele na componente que vai para cima. Entendeu? Sim. Ficou claro isso para vocês, né? Ele está subindo para a direita. Então, existe a componente para a direita e existe a componente para cima. E quando somados, dá ele para a direita subindo. Entendeu? Como é que eu vou descobrir eles? Vamos lá. Não tem o meu vetor. Eu vou separar agora em eixos de coordenadas, tá? X e Y. Vocês lembram disso da matemática, né? Então, ó, o X é o horizontal, o Y vai ser o vertical. Então, para todo vetor que eu tiver, eu vou ter a componente dele em X, Vx, e a componente em Y, Vy. Ficou claro? Deixa eu dar um ponto aqui para melhorar. Ficou claro isso para vocês? Ficou. Beleza. Esses vetores vão ser sempre perpendiculares, tá? Lembrando que perpendicular forma um ângulo de 90 graus, certo? Então, ó, eu tenho meu vetor, as componentes deles em x e em y vai ser sempre perpendicular, formando 90 graus, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Como é que eu descubro esses vetores, professor? Presta atenção. Não tem onde ele acaba e onde ele termina. Eita, desculpa, não tem onde ele começa e onde ele termina. Onde ele acaba e ele termina é a mesma coisa, né? Não tem onde ele começa e onde ele termina. Sim. Pronto. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar a parte horizontal, tá? Onde ele começa até onde ele termina. Então, ó, ele começa aqui e termina aqui, certo? Eu vou pegar só a parte horizontal disso, ó. Então, traço uma retinha aqui, ó, tá? E vejo onde ele bate na horizontal. Onde ele acabou, pega aqui perpendicular, né? Ao vertical. E vejo onde ele bateu. É aqui que vai ser o tamanho do meu vetor na componente x. Ficou claro? Concordo. Tá? Aqui também, ó. Onde ele começa, onde ele termina. Ele acabou aqui subindo. Então, eu pego aqui e vejo o quanto que ele subiu. Eu pego só a parte vertical. Então, eu traço a retinha aqui. Bateu aqui. Então, essa é a parte da componente y dele. Somando essa parte em y com essa parte em x, vocês enxergam que pelo paralelogramo dá esse do meio, que é o roxinho que tinha antes. Então, eu só fiz o processo inverso. Tá? Esse aqui, eu tinha os dois, colava e achava um. Aqui não. Eu tenho um, inverto e acho os dois que compõem ele aqui. Tranquilo? Alguma dúvida de como achar esses vetores pelo desenho? Sim. Todo mundo ok? Sim. Tá. Beleza. Isso com o desenho, tá? Agora vamos aprender os valores. Ah, agora que começa. Vamos lá. Então, ó, esse vetor que eu tenho aqui em roxo, ele tem um ângulo, certo? Eu não sei qual é o ângulo, é um ângulo θ aqui, beleza? Essa letra grega aqui, θ é um ângulo. Um ângulo qualquer. Mas o que é que eu sei aqui? Vocês lembram de seno e cosseno? Mais ou menos. Eu lembro que cosseno relaciona. Peraí. Cosseno. Eu lembro. Pessoal, tem um erro de digitação aqui, tá? Adjacente com Seno e hipotenusa. cosseno. Mas é cosseno em cima e seno embaixo, tá? Tem erro de digitação aqui. Ok? Sim, podem prosseguir.
Então, ó, vamos lá. Se eu tenho um ângulo, tá? Então existe aqui os catetos, certo? Eu tenho uma relação do ângulo com os catetos, beleza? Né? Então, ó, eu vou e o quanto desse vetor tem na horizontal e o quanto desse vetor tem na vertical. Como? Através do seno e do cosseno, certo? O seno, se não me engano, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Exatamente isso. Então, ó, vamos aqui. A nossa hipotenusa vai ser o vetor que eu tenho, o vetor em roxo, certo? Tranquilo? E os catetos vão ser o vetor em x e o vetor em y. Entenderam? Sim. Tranquilo? Então vamos lá. Então o cosseno desse ângulo, tá? O cosseno tem a ver com o cateto adjacente, o que está colado com o ângulo, né? Nesse caso é o x. Então o cosseno desse ângulo vai ser a componente x de vetor dividido pelo vetor, né? Que é a hipotenusa. Então se eu quero saber o quanto que ele tem na horizontal, vai ser Vx, o que está dividindo passa multiplicando. Então, a componente em x é igual ao vetor vezes o cosseno do ângulo. Ficou claro? Sim. Alguma dúvida? Podem falar. Professor, mas no caso, vai usar aquela tabela do cosseno do tangente e do seno do tangente? Isso. Eu vou mostrar para E vocês tem já a já. tabela, a gente tem a tabela, eu tenho na mente. A tabela. Beleza, eu vou mostrar para vocês já já uma coisa bem legal sobre seno e cosseno. Acho que vocês até já sabem, mas eu vou tentar jogar muito mais para o vetor, tá? Onde é que estava? Sim. Isso é o cosseno. Vx é igual a V vezes o cosseno. Aqui é horizontal. Então, a horizontal no vetor, eu sei que tem a ver com o cosseno, tá? Aqui tem uma digitação, aqui seria seno, tá? Corrijam aí depois, seno, que eu não vou conseguir digitar aqui não, mas lembre que é seno. Então, o seno do ângulo vai ser o cateto oposto, que é esse aqui, que tem o mesmo tamanho do VY, certo? O cateto oposto é o tamanho do VY. Isso, Então, veículo. VY sobre V, que é a hipotenusa. Esse é o cateto oposto, certo? Em relação ao seno. Uhum. Então, se eu quero saber o Y, tá? Que é a componente vertical dele, o quanto de vertical ele tem, é o vetor vezes o seno do ângulo. Tá? Aqui ele digitou errado, aqui ele digitou certo. Mas Beleza? tem que Seno. saber o grau. Isso. Então, dependendo do ângulo, eu sei o quanto que esse vetor tem em x e quanto esse vetor tem em y. Todo mundo aqui nessa aula. Cadê a pessoa? Todo mundo aqui nessa aula sabe que o seno e o cosseno de qualquer ângulo, ele varia entre -1 e 1. O mínimo é -1 e o máximo é 1. Vocês sabem disso? Não. Rapaz, não sei dizer isso não. Ó, vou fazer uma coisa com vocês agora bem interessante, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Ô, professor, desculpe interromper rapidão. Pode Quando o falar. senhor passou VY sobre V, não seria VY sobre V igual ao seno, igual dividido igual ao seno? Pode mostrar. Aqui, né? É porque eu quero saber quem é o VY, certo? Então, VY Sim, sobre V. Eu quero saber quem é o VY. Então, o V que está dividindo passa multiplicando. Entendeu? entendi. Tá? Aí fica VY é igual ao V vezes o seno. E o VX é o V vezes o cosseno. Então, olha que coisa interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui no Paint. Hum, 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 hum. Cadê? Vocês estão vendo aí o Paint, né? Todo mundo sabe dessa tabelinha aqui, né? Deixa eu tentar fazer. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre dois. Sobre Aí vai no 3, ano 3. também no 2. O tangente é diferente, vamos obter raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. De 3. Por enquanto, ele vai pegar só o seno e o cosseno, tá? A tangente é só dividir o seno pelo cosseno, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui. O
professor fez pra gente decorar com a musiquinha. Essa musiquinha foi ideal. Né? É porque eu vou explicar para vocês o porquê disso, tá? Vim aqui. Tem de 30, de 40, de 5 e 60. Ó, pessoal, coopera aí, né? Vamos se controlar. Você é frango? Peraí, esqueci de botar uma tabelinha em cima, né? E como é que eu vou digitar o valor das coisas aqui? Deixa eu mudar isso aqui. E botou o seno muito em cima. Não, a questão é que faltou um risquinho em cima para pegar os valores, né? Porque aqui, como é que eu vou digitar o valor do seno em cima do ângulo, né? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Enfim, a tabela tá feia porque eu não sei mexer muito bem nisso, mas o Tá bom importante assim. é entender o que está Tá bem. acontecendo, certo? E a gente tem um livro de matemática do módulo 4. Então, vocês sabem, né? Então, não sei como é que faz Sobre... repente, né? Vou descobrir isso agora. É 1, Eu não sei 2, repente. 3. Sabem 3, 2, 1. como é que faz raiz no que está desenhando na retinha? Aqui é 3. Eita, aqui não dá pra mostrar. Vai Cosseno ser é 1 sobre 3. 2 2. Peraí, pessoal, rapidinho. Vamos lá. Está desenhando aqui a retinha. Tá. Peraí, como é que volta? Eu quero botar a raiz no 2 aqui. Eu acho que vou desenhar com lápis mesmo. Dá para ver que é uma raiz, né? Sim, sim. Vamos lá. Vai ser 3 sobre 2. Peraí. Raiz de 3. Vai de 3. Raiz de 3 sobre 2. Aí, como eu sou Aí, besta, e a de aqui botar lá, né? raiz de 3 sobre 2. No cosseno de novo, raiz de 3 sobre 2. 2, raiz de 2. Depois 1 E 1 sobre e 1 2. sobre 2. 1 sobre 2. Tem raiz não. É. Raiz é no 3 e no 2. Seguinte. Você sabe dessa tabelinha, né? Mas eu vou dar algumas dicas e curiosidades aqui sobre isso. Primeira coisa é o seguinte. Beleza? Primeira coisa. O cosseno e seno de qualquer ângulo varia entre -1 e 1. Ficou claro isso para vocês? Sim. Por quê? Porque essa parte de seno e cosseno são componentes, certo? Eu estou defasando aqui em algum ângulo. Então, vocês sabem o cosseno e o seno de 0 e 90? Vocês sabem? Que... De 0 e de 90? Não viram ainda não? Não, não. Beleza, eu vou mostrar para vocês já já. Primeira coisa é essa, tá? Então, se você pegar qualquer valor aqui, ó, esse valor normalmente é 0, alguma coisa. Tá? Então, 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. Tá? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é a raiz de 2? Vocês sabem? Raiz de 2 é 1. Não, é 1, alguma coisa. Esse 1, alguma coisa dividido por 2 vai dar 0, alguma coisa. Entenderam? Então, a primeira coisa é essa. Os cossenos e senos variam de -1 em 1. Ele não pode passar disso, certo? Tranquilo? Tranquilo. Segunda coisa. Eu também, mas pode ser que não.
Pior que é mesmo. Vocês sabiam dessa? Não. Ó, o seno de um ângulo é igual ao cosseno de outro ângulo se a soma deles for 90. Tranquilo? Então, 90 ó, graus. seno de 30 é igual ao cosseno de 60. 60 mais 30 dá quanto? 90. Então, ó, você pode inverter essa tabela aqui, ó. Tá? Por isso Eita, que que a tabela. loucura, velho. Por isso que o Percebi seno e o uma cosseno. coisa. Antes Oi? disso, eu percebi que, tipo, vai ser só o inverso. Se Uhum. o seno é de 30, o cosseno vai ser de 60. Eu só pensei nisso. Isso. Agora, dizer que 90 graus são iguais, é o que você falou agora. Isso para qualquer ângulo, tá? Que você imaginar. Isso são regras matemáticas que servem para qualquer ângulo, viu? Ó, 45 mais 45 dá 90. Por isso que o seno e o cosseno de 45 é a mesma coisa. Entenderam? Que Sim. loucura. Beleza? Agora a gente vai analisar isso vetorialmente, tá? Outra coisa, vou falar para vocês, tá? Cosseno e seno de zero, tá? E de 90. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que vai ficar. 0 graus. Vamos lá. Eu tenho máximos e mínimos, né? Você acha que o seno de zero, o seno tem a ver com o... Eita, não está aparecendo o módulo para vocês, né? Deixa eu compartilhar a tela em vez de compartilhar só. É o ângulo oposto sobre a hipotenusa. Compartilhar a tela. Estão vendo aqui, né, o ângulo? Ó, o seno tem a ver com o vertical, certo? O oposto. Se o ângulo é zero, ele tem vertical? Hã? Como é que é? O seno tem a ver com o oposto, não é isso? Nesse caso aqui seria o vertical. Se o ângulo é zero, ele tem vertical? Não. Não, E seno de zero é? zero. Zero. Tranquilo? Entenderam como é que a gente analisa as coisas? É bom a gente analisar e não só decorar, porque fica melhor de compreender a situação, tá? E o cosseno de zero? É zero É também. zero. Não. Não, tem que ter o ângulo. Se tiver, vai ter um valor. O zero é o deitado. E o cosseno tem a ver com o deitado. Se o ângulo é zero, ele só está deitado. Então, o cosseno de zero vai ser 1. Entenderam? Não. Ó. Cadê? O cosseno tem a ver com o deitado, né? O cateto adjacente, o que está colado. Sim. Sim. Então, se o ângulo é zero, ó, ele está totalmente deitado. Entenderam? Sim. Ah, Se está todo deitado, ele está com a componente toda. Então, ele está com o máximo. E o máximo do seno cosseno é quanto que a gente viu? 1. Entenderam? Cadê o que eu tinha escrito antes? Ah, sim, agora eu tô vendo. Então, vocês vão descobrir o de 90. O seno de 90 é quanto? como não tem ângulo, vai ser... Pera. Ó, 90 graus Mas- ele tem, é isso? A superfície. 90 graus pode ser qualquer um dos senos. Qualquer um dos senos de cosseno. Pode ser qualquer um. Não, vamos lá. Você tem várias maneiras de descobrir isso. Primeiro, o seno de um não é igual ao cosseno do outro, quando a soma dá 90. Então, ó, Yes. o seno de 90 é igual ao cosseno do zero, porque somando dá 90 graus. Então, o seno de 90 é 1. Entenderam? Sim. Analisando no gráfico, no desenho. O seno tem a ver com em pé. 90 graus ele está totalmente em pé. Então ele está no máximo em pé. E o máximo de um seno, ou cosseno, é 1. Entenderam? Sim. Ah. Eita, peraí. Deixa eu me mutar. O de 90 graus vai ser quanto? E aí? Vai ser U também. Não? Vai Não, ser? Vai ser zero. Por quê? Porque, cadê? Cosseno é a parte deitada. Se ele está 90 graus, ele não tem nada deitado. Então é 0.
Ele Entenderam? vai estar em pé, né? Isso. Agora sim. Ó, Não prestei atenção. olha que interessante. Agora, por isso que essa relação do seno e cosseno é interessante para os vetores. Por quê? Quando eu tenho um ângulo, eu tenho só um pedaço desse vetor deitado. Aí eu uso o cosseno. Aí esse cosseno pode ser 0,3, 0,4, 0,7. Entendeu? Quanto mais eu vou subindo ele, menos x eu tenho e mais y eu tenho. Quando eu vou deitando ele, mais x eu tenho e menos y eu tenho. Aí eu tenho essa relação de seno e cosseno, até chegar no 0 e no 1, que é o máximo e o mínimo. Entenderam? Sim. Isso não é massa. Pode ser complicado, mas não é massa entender essas coisas. É. Beleza? Então, os ângulos que a gente vai usar, tá? Normalmente são os ângulos notáveis, 30, 45, 60, tá? Para calcular essas coisinhas aqui, certo? Professor, e se for qualquer outro ângulo? Se for outro ângulo, ele tem que dar o seno e o cosseno, certo? Se for, por exemplo, 37, 41, ele tem que dar o seno e o Dá. cosseno, porque não é O professor fácil. explicou isso, Lucas. Oi? O professor Lucas explicou, professor Lucas. Porque não é fácil calcular seno e cosseno de qualquer ângulo, não, viu? É uma conta Só a bem difícil. calculadora que dá logo. É bem difícil fazer isso na mão. Então, ele tem que dar o seno e o cosseno, certo? Então, vamos brincar de fazer questões agora. É, né? Vamos aqui. Tá? Então, vamos primeiro entender aqui a relação, tá? Do desenho. Dá para enxergar aí ou tá pequeno? Dá pra enxergar. Dá pra enxergar. Beleza? Então, vamos aqui. Na figura seguinte, as quadrículas têm lado igual a uma unidade de medida. Então, ó, quando a gente for desenhar vetores... Opa, o que aconteceu? Tá, voltou. Quando a gente for desenhar vetores, a gente tem que ter uma malinha quadriculada. Por quê? Porque assim eu garanto o tamanho deles, né? Então, eu vou dar tantos quadradinhos. Ou ele diz o valor do vetor, Ele ou dá. ele desenha sobre alguma malha, algum padrão, tá? Então, vamos analisar os vetores aqui. Esse vetor A tem quantas unidades? Dá para vocês contarem o quadradinho daí ou eu tenho que contar para vocês? E aí, pessoal, dá para contar ou conta? Tem 3, o A. 3. Então, o A tem 3 unidades de medida, entendeu? Esse é o módulo dele, o valor dele. Qual a direção do vetor A? Pra direita. Não. Direção é como ele está na inclinação. Ele está na Ele está horizontal. deitado. Cá. Horizontal. Beleza? Tranquilo? E o sentido dele? O sentido Direito. está para a direita. Beleza. Entenderam? Então, o módulo de A é 3U, direção horizontal, sentido direita. Tranquilo? Qual é o módulo de B? Dá para contar o B aí? 1, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 4. Então, B tem 4 unidades, certo? Qual a direção do B? É vertical. Vertical. Vertical E o pra- sentido? Vertical, sentido? Pra cima. Para cima. Beleza. Qual a direção do... Eita, qual o módulo do C? Nesse caso, a gente vai considerar, tá, 2. o teorema de Pitágoras. Vamos contar de maneira geral, né? Seria 2 quadradinhos, né? 2 unidades. Tá? Ele passou por 2 quadradinhos. Desconsiderando o teorema de Pitágoras, né? Que ele tem inclinação, a gente tem que calcular. Mas só para questão de análise, tá? Então, qual é a direção do C? Pra A baixo. Ele tem uma inclinação, certo? Linha de inclinação. Inclinação Tem pra um ângulo esquerda. com a horizontal, certo? Ele está inclinado, beleza? Eu não sei o ângulo. Pode ser 45 graus, porque está exatamente na metade, né, do quadradinho. Mas a gente não pode supor isso assim em algumas situações, tá? Então ele está inclinado, certo? Eu sei que o B é um ângulo 90 graus. Isso, com a horizontal. Tá? Mas isso aqui está inclinado. Qual o sentido dele? Sei lá, Poxa, qual o sentido. para baixo.
descendo para a esquerda. Entenderam? Sim. Direção. Ai, peraí. Opa. Direção inclinado com algum ângulo. Aí se ele der o ângulo fica mais fácil, né? Sentido descendo para a esquerda. Tranquilo? Ou para a esquerda e para baixo. Vocês que sabem, entendeu? Mas descendo para a esquerda fica mais bonito de falar, né? Descendo para a esquerda. Beleza. Isso foi só uma análise. Vamos ver o que ele está pedindo nas questões agora, certo? Deixa eu tentar tirar o print disso para a gente escrever em cima do pen. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não tenho isso aqui no vídeo, né? Então eu vou apagar tudo isso aqui. Acho que eu vou conseguir ampliar. Espero que não perca muita qualidade. Perder um pouquinho, né? Mas o importante é enxergar as coisas aí, tá? Vamos lá. Seguinte, vamos ver o que ele pede. Dados os vetores A, B e C, represente graficamente os vetores. O vetor U é 3A. Como é que vai ficar o vetor U aí? Vocês lembram o que a gente tem que fazer? Ó, o vetor U é 3A. Ou seja, eu vou pegar o A e aumentar o tamanho dele em 3 vezes. 3. Ah, entendi. Quanto que a gente viu? 3, né? Vai dar Então tem que seis. pegar Vai mesmo ter que ser 9. com 9 quadradinhos, tá? Então eu vou desenhar aqui o meu vetor. Entendi. Não é para aumentar mais 3, professor? Não, não é para Isso. somar 3, não. É multiplicar 3, tá? Ah, então tá. Então, ó, tentar fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui seria o nosso vetor. Qual é a letra que falou? O Ué. vetor. Não. Ali, professor, ali. É vetor U do A. Isso. Sei lá. Esse aqui seria o nosso vetor U, certo? Esse é o nosso vetor U. Tranquilo? Beleza? Beleza. Desenhar o próximo. Ele quer o vetor V menos 1 meio de B. Vamos lá. Primeira coisa. O B quadradinho, não é isso? O desenho do B aqui vai ficar quanto? É 4 vezes menos 1. Vai ser menos 2. Vai ser isso, menos 2. O menos no vetor faz o que? Vocês lembram? Peraí, fala de novo. Ó, é meio, que é a metade de B, né? 1 meio de B é a metade de B. Então, o B tem 4, a metade vai ser 2. O Dois. menos no vetor, vocês lembram que faz o menos no vetor? No desenho? Ele subtrai. Não, no desenho. B menos B. Como é que fica o menos B? Ele está para cima, menos B fica para baixo. Para baixo. Para baixo. Então, o vetor V vai ser 2 É o quadradinhos. inverso. Tá? Deixa eu pegar aqui. Nossa, que coisa linda. 2 quadradinhos para baixo, certo? Chegar nos cantos falando coisas complexas. Tranquilo? Ficou meio feio, mas vocês entenderam, né? Esse é o vetor A, né? Não, V. Eu vi. Tranquilo? E para fechar, ele pede o vetor W, não é isso? Que é 2C. Então, o C está aqui com essa inclinação. Eu vou manter a mesma coisa. Só que ele atravessou 2 quadradinhos. O C vai ter que atravessar, o W vai ter que atravessar quantos? 4. Tudo bem. 4. Então, o vetor W vai atravessar 4 Quer dizer que quadradinhos. ele multiplica, né, professor? Cada número. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, esse é o vetor W. E agora, quando você colocar uma seta com essa inclinação aqui? Eita.
fazer com lápis mesmo. Vai ficar feio, mas... Mas dá pra entender. Enfim, deixa eu tentar fazer aqui com retas. Fica melhor assim. É, mais ou menos, né? Tá bom, pronto, melhorou. Esse é o vetor W. Opa, apertei alguma coisa que não era para apertar. Esse é o vetor W, certo? Então, acabamos de fazer o desenho aí que ele vai representar, certo? Então, a gente entendeu como representar os fatores, tá, de um vetor, como desenhar, como somar, como pegar os componentes e o que significa cada coisa, certo? Então, a gente encerrou esse primeiro capítulo para entender só os vetores de uma maneira geral. O que é que a gente vai fazer depois? A gente vai aprender a usar os vetores na física, com os movimentos. Entenderam? Isso foi na matemática, professor. Pô, só análise vetorial, só análise de entender o que é vetor. A gente vai aplicar ele na física para saber o movimento, a força, tá? O ensino médio todinho de vocês, principalmente no primeiro ano, vocês vão pegar só grandezas que são vetores. Vocês vão aprender a trabalhar com os vetores, certo? Então, a gente vai pegar o movimento na próxima aula com esses vetores, certo? Tranquilo? Vou postar o módulo e as questões para vocês aí no site. E qualquer dúvida, vocês podem falar aí, tá? Espero ter entendido aí. Até terça-feira, semana que vem, mas eu acho que até amanhã tá tudo no site, tá? O módulo, o exercício e tudo mais. Tá ok? Vou disponibilizar o vídeo também para quem tá com dúvida, para quem perdeu a aula lá no YouTube, né? Vai estar no site, você clica, vai direto para o YouTube. Ok? Vou parar de gravar aqui a aula, tá? Tá.